o poder terapêutico do perdão. Irmão da fé. Algum tempo atrás li um livro enorme chamado Against All Hope, Contra Todas as Esperanças, de Armando Valladares. O livro relata aos 22 anos em que o autor passou numa prisão em Cuba. Não tenho palavras para lhe contar as experiências desse homem. A brutalidade é inacreditável. Basta dizer que os nazistas não ganharam dos cubanos, apenas atuaram em grande escala. Não é exagero dizer que os cubanos tratavam dos porcos melhor que dos prisioneiros. Nos primeiros anos de encarceramento do autor, havia mais de 6.000 pessoas detidas num presídio gigantesco em Isla de Pinos. A maioria se constituía de prisioneiros políticos, cujo único crime era se opor a Castro. Em seu livro, Valladares descreve como os homens eram deixados nus durante meses, vivendo em meio aos próprios excrementos, sendo espancados, recebendo comida que nem animais comeriam e sendo vítimas de ataques sistemáticos dos guardas do presídio. Os detentos eram organizados em grupos e levados para trabalhar em pedreiras. Quando voltaram do trabalho, estavam imundos, famintos e exaustos. Alguns andavam descalços e as roupas da maioria não passaram de farrapos. Certa vez, ao entrarem no pátio da prisão, os guardas gritaram, ordenando-lhes que andassem mais rápido. Quando os homens não lhe responderam, os guardas começaram a espancá-los com facas de cortar cana. À medida que o castigo se intensificou, algo estranho aconteceu. Enquanto era espancado, um dos prisioneiros levantou os braços, olhou para o céu e gritou: "Perdoa-lhes, Senhor, pois não sabem o que fazem." Os outros prisioneiros o chamaram de irmão da fé. Era um pastor protestante que havia dedicado a vida a propagar a palavra de Deus. Passava os dias e noites indo de cela em cela, vendo quais homens estavam doentes e lavando suas roupas imundas. Começou uma reunião de oração e até pregou alguns sermões atrás de um púlpito improvisado, feito com uma caixa velha de bacalhau salgado. Os soldados tentaram acabar com essas reuniões, espancando os prisioneiros, mas nunca obtiveram sucesso. Se alguém caía doente ou ficava para trás no trabalho forçado, o irmão da fé aparecia para encorajá-lo a não desistir e para ajudá-lo, a fim de que não fosse espancado. Às vezes, os guardas chegaram por trás dele e lhe batiam sem motivo. Em vez de praguejar contra os soldados, ele se levantava, encarava o guarda, olhava nos olhos e dizia: "Que Deus o perdoe." O irmão da fé estava sempre lembrando aos outros prisioneiros que não devia odiar. Os homens acabaram sendo transferidos para um lugar ainda pior, o presídio de Boniato. A tortura que antes era indescritível se tornou inimaginável. Um dia estourou uma rebelião e os guardas entraram no presídio com metralhadoras. O que se seguiu foi a mais absoluta carnificina. Mas, de repente, como que para protegê-lo, surgiu uma figura esquelética de cabelos brancos e olhar penetrante, que abriu os braços formando uma cruz, ergueu a cabeça para o céu invisível e disse: "Perdoa-lhe, Senhor, porque não sabem o que fazem." O irmão da fé mal teve tempo de terminar a frase, pois assim que ele apareceu, o tenente Raul Pérez de La Rosa ordenou que os guardas se afastassem enquanto o irmão da fé falava. O tenente disparou uma submetralhadora AK. Os tiros começaram no peito do irmão da fé e terminaram no pescoço. A cabeça foi quase cortada fora, como se ele tivesse sido atingido por um machado. O irmão da fé morreu instantaneamente. Em João 10:11, Jesus disse: "O bom pastor dá a vida pelas ovelhas." Perguntamos-nos: é possível viver assim? A resposta é sim, mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, mesmo em meio à brutalidade mais indescritível. Sim, você pode viver dessa maneira se estiver disposto a entregar a sua vida. Aprendendo sobre Deus. Em 1849, Frederic W. Faber escreveu um hino, O Obreiro de Deus, que fala do que significa vencer o mal com o bem em um mundo onde o mal muitas vezes parece ser vitorioso. Obreiro de Deus, não esmoreças, mas aprende sobre Deus. No campo de batalha tenebroso saberás desferir os golpes teus. Quão abençoado é o que recebe o instinto capaz de perceber que Deus no campo operará, quanto mais invisível estiver. Bendita também o que discerne onde há justiça verdadeira, ousa defender o que parece errado aos homens em sua cegueira. Aprende então a desprezar dos homens o louvor e aprende a perder com Deus, pois Jesus venceu o mundo pelo opróbrio e te chama para seguir os caminhos seus, pois o que é justo, desde que Deus é Deus, e o que é justo deve ser exaltado. Duvidar de tal verdade seria deslealdade, vacilar seria pecado. Quando lemos o relato de Armando Valladares, é natural que perguntamos se teremos esse tipo de coragem.
Nunca saberemos, a menos que sejamos colocados numa situação parecida. Mas o segredo da fé daquele prisioneiro não é difícil de ser encontrado. Podemos vê-lo na primeira estrofe do hino de Frederic Fabre, o obreiro de Deus. Não esmoreças, mas aprende sobre Deus. A cerne de tudo é Deus e não nós, as pessoas que nos magoaram. Se você será capaz de amontoar brasas vivas da bondade sobre seus adversários quando aprender sobre Deus. E como se faz isso? Estude os caminhos de Deus, memorize sua palavra, medite sobre seu caráter, lembre-se da sua bondade, pense na compaixão pelos pecadores, examine sua justiça, concentre-se em sua santidade, considere sua sabedoria, reflita sobre sua misericórdia, deleite-se em sua lei, obedeça seus mandamentos, creia em suas promessas, dê graça pela salvação que ele nos oferece, regozije-se em sua fidelidade. Os reformadores costumavam usar a expressão latina coram Deo, que significa perante a face de Deus. Trata-se de uma lembrança de que Deus está sempre atento ao que fazemos. Seus olhos estão sempre sobre nós, nada escapa da sua observação. Toda a nossa vida deve focar-se na busca de sua aprovação. O organista e compositor mundial famoso John Sebastian Bach gravou as palavras Soli Deo Gloria em seu órgão Leipzig, para lembrá-lo de que todas suas músicas deviam ser compostas e executadas para a glória de Deus. É por isso que as iniciais SDG aparecem no final de suas composições. Soli Deo Gloria. A única maneira de livrar-se de um espírito de vingança é ter o coração tão repleto de Deus a ponto de não sobrar espaço para tal desejo. Quando o próprio Deus estiver ocupando todo o seu coração, você descobrirá uma nova força interior para amar seus inimigos. Custe o que custar, aprenda sobre Deus e você vencerá o mal com o bem. Amém.